Boa noite, bem-vindo ao canal. Ficamos sensivelmente 3 semanas sem lançarmos vídeo, também em parte por causa dos problemas do corte da corrente, aliás, da internet, corte da internet e também pelo atual clima de manifestações de tanto em algum momento violentas e outras pacíficas. Então ficamos na inércia de não termos lançado vídeos também, porque não tínhamos sugestões de temas e dúvidas para lançar. E de certa forma ficamos também atarefados com outras situações. E hoje estamos aqui para mantermos o canal em dia. Agora, nos interessa hoje recordarmos as primeiras lições do direito, normalmente quando falamos da introdução do estudo ao direito, no que tocante às funções do Estado, considerando o que nós vivemos hoje em dia. A essência do Estado, os seus fins, aquilo que o Estado visa atingir e prosseguir, nós encontramos no artigo 119, quando fala da família. Porque, afinal de contas, o que é Estado? Esta é a pergunta. Nós falamos de Estado. O que é Estado? Atenção, então, estamos a referir Estado com E maiúsculo, que significa uma nação, um país. Enquanto Estado com E minúsculo é a situação vivida, quer de precariedade ou de perigosidade de uma determinada pessoa ou situação de vida em concreto. Então, estamos a referir o Estado como um país com E maiúsculo. Antes, se nós recuarmos para a história do direito, antes da existência do Estado, nós temos como primeira entidade a família. Isto não só encontramos ao nível da Constituição, como também na Bíblia. No livro de Gênesis, quando retrata a criação do universo e do homem. Primeiro Deus criou o universo, não havia Estado. E depois criou o homem. Quando Adão e Eva pecaram, foram lançados fora do jardim de Éden, começaram a viver o sofrimento e a procriar, a nascerem filhos. Aí houve necessidade de haver divisões territoriais e a existência do Estado. Então, estamos a dizer que antes de existir o Estado, primeiro existiu e existe a família. E por isso, se formos a vermos o artigo 119 da Constituição da República de Moçambique, diz o seguinte: a família é o elemento fundamental e a base de toda a sociedade. Estão a ver? Primeiro temos a família, porque é na base da família que surge a sociedade. E ainda diz, no número 3, no quadro do desenvolvimento de relações sociais, assentos no respeito pela dignidade da pessoa humana, atenção, no quadro de desenvolvimento de relações sociais, assentes no respeito pela dignidade da pessoa humana, o Estado consagra o princípio de que o casamento se baseia no livre consentimento. Isto porque, para existir a família, deve haver o casamento. Pode ser casamento, não de fato, namoro, por aí. Mas esta é a essência para existir a família e, consequentemente, a família é a base da existência da sociedade e do Estado. Agora, em função disso, o que nos propõe falar sobre isto de família, sociedade, Estado, é por causa das funções do Estado. Referimos já o Estado como o poder político, aqueles que o povo elege para o governar,
para orientar, para garantir o cumprimento das normas sociais de convivência entre os homens. É aí onde nós encontramos as funções do Estado, normalmente as 4. A função legislativa, função executiva, função administrativa e a função política, que é esta através da eleição de um órgão que deve velar pela vida das pessoas. Agora, o Estado deve ter em conta de que todas as suas tarefas, as suas funções, tudo o que faz deve ter como essência o homem. E isto não só porque ao abrigo do artigo 2, número 1, a soberania reside no povo, mas também porque se atentarmos ao artigo 11 da Constituição da República de Moçambique, que fala dos objetivos fundamentais do Estado moçambicano. Porque o Estado não existe assim, porque deve haver instituições, deve-se produzir receitas, pagar imposto, construirmos escola, hospitais, e depois termos instituições públicas, pagar funcionários. Não é só isso. Há objetivos pelos quais consagra-se um Estado. Por exemplo, a disputa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul para que a Coreia do Norte ficasse livre da Coreia do Sul, aliás, é a Coreia do Sul para que ficasse livre da Coreia do Norte, era para criar objetivos concretos do próprio Estado da Coreia do Sul. Então, é como aconteceu também para Moçambique, quando nós nos livramos do colonialismo português, definimos regras, definimos objetivos pelos quais deve nortear o Estado, porque Moçambique como país sempre vai existir, mas as pessoas num dia vão desaparecer. Desaparecendo, vão nascer outras pessoas que vão ocupar essas posições. E como consequência disso, terão que continuar com os objetivos pelos quais fundamos o Estado moçambicano. E diz na linha A do artigo 11, a defesa da independência e da soberania. Isto tanto no plano internacional, no plano nacional como internacional. B, a consolidação da unidade nacional, para não haver divisionismo, de modo que nós todos tenhamos o mesmo propósito, o mesmo fim. C, a edificação de uma sociedade justa. Aliás, a edificação de uma sociedade de justiça social e a criação do bem-estar material, espiritual e de qualidade da vida dos cidadãos. Esse é um dos objetivos, que haja justiça social, que haja o bem-estar material, ou seja, os benefícios que o Estado cria, que o Estado tem, que sejam aproveitados para todos e não só a um grupo de indivíduos. D, a promoção do desenvolvimento equilibrado, econômico, social e regional do país. Ou seja, o país deve se espelhar para além da fronteira, deve ser bem visto com os outros países, de modo que o seu desenvolvimento seja apreciado com os países vizinhos e esses países vizinhos venham também investir no nosso país. F, o reforço, aliás, a defesa e a promoção dos direitos humanos e da igualdade dos cidadãos perante a lei. Isto é o princípio básico. F, o reforço da democracia, da liberdade, da estabilidade social e da harmonia social e individual. G, a promoção de uma sociedade de pluralismo, tolerância e cultura de paz. Então, que nós vivamos sempre em paz, não em conflitos. H, o desenvolvimento da economia e o progresso da ciência e da técnica. Que haja mais empresas, mais produção agrícola e que os indivíduos que compõem o Estado estudem mais, tenham inteligência e que criem novas formas de desenvolver o país. Aliás, a afirmação da identidade moçambicana, das suas tradições e demais valores socioculturais. Então, eu respeito pelos nossos costumes, nossas tradições. E já o estabelecimento e desenvolvimento de relações de amizade e de cooperação com outros povos e Estado. Isso é simples. Então, esses são os objetivos que a nossa Constituição definiu
para que o Estado seguisse. Isso é que nem uma família. Toda família tem planos, tem focos na vida. Se pensa em construir, se pensa em adquirir algum bem, algumas cotas numa sociedade. Há projetos. Então, o mesmo também funciona com o Estado. Agora, para que isso se consolide, é necessário que o Estado tenha em mente a essência do próprio Estado, que é a família, porque falamos do artigo 119. É a família, são as pessoas, são os direitos humanos. Nós não podemos qualquerizar a pessoa. Não podemos olhar o ser humano como se fosse o último fim do Estado. Não. O primeiro fim, o primeiro objetivo do Estado é garantir o desenvolvimento harmonioso e bem-estar do homem. Quer em termos de segurança, em termos econômicos e em termos sociais. Essas três dimensões, econômico, segurança e bem-estar social, é a essência do homem. Então, o Estado, quando está em conflito com os direitos humanos, que, por sinal, fazem parte dos objetivos fundamentais da criação do Estado, deve estar em crise, deve estar preocupado, porque é a essência do Estado. Imaginemos, do nada, Deus zanga, porque estamos a qualquerizar os seres humanos, estamos a desprezar, não estamos a respeitar os direitos humanos. Deus zanga e mata-nos todos. Desaparecemos nós todos aqui na Terra. Como se fosse um filme de terror, ou através desses filmes que gostam de retratar o futuro. Desaparecemos nós todos. Será que aí vai se falar de Estado? Não. E aí qual vai ser a consequência? É os outros levar o nosso país. Imaginemos por acaso, desaparecer. Todo mundo, do nada, Deus zangou. Porque nós já fomos longe demais. Quer dizer, morrer alguém para nós, tipo, não é nada. Isso é contra a essência do Estado. Não é para isto que Deus criou primeiro o universo. E não é por acaso que Deus, no Gênesis, criou o universo, depois criou o homem. Não é por acaso. Porque Deus poderia muito bem não criar o homem, deixar só o universo assim. A terra, as praias, os rios, as árvores, o capim, os animais, até... Ele só deixava assim. E Deus passeava aqui com seus anjos à vontade. Não podia criar o homem. Mas criou o homem exatamente para poder dar vida a este universo. Porque é o homem que pensa para poder criar a essência da existência do universo. Agora, se nós não valorizamos esse homem, o que estamos a fazer? Nada. Então, devemos estar cientes de que para existir a sociedade, para existir o Estado, primeiro existiu o homem, a família. É a essência do Estado. E por isso no artigo 11 nós temos os objetivos fundamentais. E diz, o Estado moçambicano tem como objetivo fundamentais. Atenção, são fundamentais. Não são qualquer objetivos. Nós sabemos, fundamentais é que nem uma casa sem pilares. Uma casa sem barra de fogo. Não é casa. Uma casa sem fundação. Apenas chegamos, colocamos os pilares, aqueles ferros, colocamos aí em 4 cantos, começamos a cobrir. Essa casa, em menos de segundo, vai desabar, vai cair. Então é o mesmo que o Estado. Então, se o Estado não valoriza, não coloca em primeiro lugar os direitos humanos, não respeita a dignidade humana, é um Estado falido. É um Estado falido. Então, devemos rever essa situação. O homem deve estar em primeiro lugar. Os direitos humanos. Se existe Estado, é porque existem pessoas.
Se não existirem pessoas, não teremos o Estado. Então, teremos que ter consciência sobre o que a Constituição manda. A Constituição é a nossa Bíblia, é a bússola que deve nortear todas as ações do Estado, independentemente das circunstâncias. Claro que no exercício dos direitos fundamentais sempre há limitações. Onde termina o meu direito, começa o direito do outro. Mas atenção, num conflito entre dois direitos fundamentais, prevalece o direito fundamental de maior valor. E o direito fundamental de maior valor é a vida. Como diz aqui o artigo 40 da Constituição. O direito à vida é inegociável. É um direito absoluto. Artigo 40 da Constituição. É inegociável. É absoluto. É intransmissível. É um direito intuito persona. Ou seja, é um direito para mim, para a pessoa. Eu não posso dizer, hoje eu não quero minha vida, entrego o cicrano. Não posso. E por isso que quem se suicidar e não conseguir atingir o suicídio tem consequências legais. Tem. Porque é uma massa produtiva que o Estado ia perder, é o imposto que você paga, quer através do IVA, imposto de valor acrescentado, ou quer de qualquer outra atividade que exerce, imposto predial, mesmo imposto pessoal autárquico, você morrendo, pronto, é menos uma contribuição, é menos uma massa pensante para o Estado. Então, é isso que queria vir reforçar, dar a minha contribuição de que os direitos fundamentais, os direitos humanos estão em primeiro lugar. Espero terem gostado do vídeo. Muito obrigado e estamos juntos.